Band Entrevista de volta hoje falando sobre o programa de satélites do país, o monitoramento do território nacional, projetos do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com sede em São José dos Campos. Nosso convidado é o diretor da entidade, Darkton Damião. Participam, claro, o nosso editor de jornalismo, Cláudio Nicolini, e também a advogada Samanta Pineda, para quem nós passamos a pergunta agora direto de São Paulo. Bem, doutora, a instituição fez 59 anos nesse mês, né? Parabéns ao nosso INPE, mas de presente ganhou um corte severo de orçamento. Não acho que isso seja um bom presente, mas diante desse corte do orçamento, existiam algumas coisas que estavam previstas, né? Como a reativação da Estação Antártida e outras coisas que interessam para o Brasil, para que nós possamos continuar aí a nossa corrida pela tecnologia e pela melhoria de pesquisas espaciais efetivamente. Qual é o plano, quais são os próximos passos do INPE diante de uma dificuldade financeira e diante de um quadro que se agrava do ponto de vista que nós precisamos de cada vez mais monitoramento e que esse monitoramento seja cada vez mais preciso? Bom, Samanta, o corte realmente ele não é bem-vindo, né? Redução de orçamento não é bem-vinda, mas ela é uma realidade e a gente tem que lidar com a realidade como ela é. Não adianta tentar algo que não é real, não é praticável. Então, nós tentamos, a partir de agora, buscar novas formas de financiar os projetos e as atividades que o INPE entrega para a sociedade. Então, o INPE ele é bastante plural na sua lista de atividades. Ele atua tanto no segmento espacial, né? Se a gente observar o logo do INPE, ele tem uma seta apontando para o espaço. A gente observa o espaço, aprende aquilo lá e, na seta seguinte, de volta ao planeta, nós aplicamos ele no globo terrestre, né? E no caso do INPE, em particular, em benefício do Brasil, em benefício da sociedade brasileira, nós geramos uma série de produtos e de serviços, entre eles, não só o monitoramento ambiental. Nós temos atividades, por exemplo, como estudos de previsão de tempo e clima. O INPE é a única entidade que lida com meteorologia, que tem um supercomputador que faz modelagem numérica. Então, nós estudamos clima, com meses de antecedência, né, séries históricas mais longas, e obviamente fazemos previsão meteorológica de curto prazo. Nós temos atividades, o INPE é uma escola, a maioria dos nossos profissionais são formados no INPE, nós temos 7 programas de pós-graduação, mestrado e doutorado em áreas distintas, desde geofísica até sensoramento remoto, passando por computação aplicada, entre outros. Nós fabricamos, montamos satélites, né? O primeiro satélite, o SCD, voou em 1993, o segundo em 1998. Eles estão no espaço até hoje, eram previstos voar durante 5 anos, estão há 27 anos, no caso do SCD-1. Naquela primeira oportunidade, naquela primeira família, vamos chamar assim, SCD, Satélite de Coleta de Dados, o INPE estava se capacitando a fazer satélite. A primeira metade da vida do INPE, se a gente arredondar para 60, como você bem lembrou, são 59 anos. E um dado curioso, né? Há 2 semanas, no aniversário do INPE, nós tivemos depoimento dos ex-diretores e lá estava como a cereja do bolo o depoimento do nosso fundador, Dr. Fernando de Mendonça, com seus 94 anos de idade, absolutamente lúcido, um depoimento maravilhoso. Mas voltando, o INPE faz 59 anos, se a gente arredondar para 6 décadas, as 3 primeiras décadas eram intensos estudos. As 3 décadas seguintes, nós começamos a fabricar satélites. No SCD, nós nos capacitamos internamente. Depois veio a família Sibers, né? Em dezembro, nós lançamos o 6º da família, o Sibers 4A. Como a gente costuma brincar lá, nós não sabemos contar, porque o cientista não sabe contar. O satélite é o Sibers 4A e ele é o 6º da família. Não me perguntem, eu sei, mas não teremos tempo de responder isso. O fato é que essa família de Sibers, nós aprendemos com ele, principalmente, além de ter um satélite que deixa um legado grande para a sociedade brasileira, na medida em que nós temos uma sequência histórica longa de imagens sobre o território brasileiro, mas ele nos ajudou a capacitar a nossa base industrial de espaço brasileiro. Ou seja, nós temos empresas que foram aumentando cada vez mais a sua participação nesse programa espacial, e agora, em dezembro deste ano, nós vamos embarcar para a Índia,
o Amazônia 1, que é o primeiro satélite integralmente concebido, desenvolvido, testado, integrado no INPE, no Brasil, com o apoio da indústria brasileira, vai ser lançado pela Índia em fevereiro do ano que vem. Até aqui o nosso cronograma físico-financeiro está em dia, então ele deve embarcar em dezembro e em fevereiro decola. Agora, diretor, o senhor falou na questão do CPTEC, o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, que fica aqui na região metropolitana, em Cachoeira Paulista, e muito já se falou dele sair de Cachoeira, inclusive até a possibilidade de vir para São José dos Campos. Mais do que isso, havia um orçamento para comprar-se um novo supercomputador para a previsão do tempo, que a cada certo período de tempo ele precisa ser trocado. As tecnologias avançam. Isso ainda está no radar do INPE? Isso pode acontecer esse ano, ano que vem, como era previsto? Ou com os cortes orçamentários isso já saiu do radar? Não saiu e não pode sair, porque o INPE ele é um instituto de pesquisa, o nome está lá, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então nós fazemos pesquisa. Mas por conta da evolução do Instituto ao longo dessas 6 décadas, nós começamos a fazer uma série de coisas que não têm caráter específico de pesquisa, mas têm caráter operacional. Por exemplo, monitoramento de desmatamento, queimadas e uso da terra. Por exemplo, os relatórios climáticos e meteorológicos que a gente faz sistematicamente em caráter operacional. Existe um grupo grande de pesquisa e existe um grupo que entrega produtos operacionais para a sociedade brasileira em várias instâncias, né? Esse grupo trabalha junto com o grupo de pesquisa e a ferramenta comum a eles é o supercomputador. Foi o primeiro supercomputador brasileiro a chegar lá em Cachoeira Paulista, mas ele vai sendo modificado ao longo dos tempos, porque o computador ele tem tempo de validade. Então, a compra de um supercomputador é uma compra complexa, ela leva cerca de 2 anos para ser feita. Nós não estamos de maneira alguma fechando, não vamos fechar Cachoeira Paulista, mas existem algumas coisas que foram para Cachoeira Paulista que vão voltar para São José dos Campos porque ficam mais bem posicionadas em São José, como, por exemplo, a pós-graduação. É muito mais fácil manter alunos de pós-graduação na área de meteorologia em São José dos Campos do que em Cachoeira Paulista, por exemplo. Nós, com essa nova reestruturação, vamos criar uma coordenação que a gente batizou de BIG, de Big Data, mas BIG como base de informações georreferenciadas, ou seja, todos os pontos do território nacional, mais oceano, mais Antártida, a gente vai ter condições de gerar informações sobre ela e cruzar essas informações de maneira dinâmica, em 4 dimensões. A latitude, a longitude, o atributo que esse pixel tem e mais o 4º vetor, que é o do tempo, porque são coisas dinâmicas e diferentes. E a partir daí, essa BIG, que vai passar a atuar dentro do INPE, ela vai precisar de um data center, que vai usar o supercomputador, que hoje está somente dedicado a tempo e clima, mas que vai fazer, além de tempo e clima, também dados sobre a superfície terrestre. Então, respondendo à sua pergunta original, não está fora do nosso radar. Ok, então, nós vamos a mais uma parada. O Band Entrevista volta já já.